你们可以称呼我愚者。 Yogi, tudo em cima! Sim, eu estou melhor aqui do que da última vez, da última gripe que eu peguei, que foi bem recente, né? Foi em dezembro, mês passado. E eu estou aqui para ler 3 capítulos, vamos chegar até o capítulo 245 hoje, completando os nossos 5 capítulos que eu estou devendo para vocês. Lembrando que nós temos 5 capítulos completos, depois a gente chega até o 250 amanhã, se Deus quiser, e depois a gente volta ao normal. A gente volta para os 2 capítulos, a gente volta para nossa meta lá, tudo mais. No caso, eu estou pensando aqui, vocês querem uma nova live? Vocês querem uma nova live? Se vocês quiserem uma nova live, a gente faz uma nova live aqui para ler 10 a 12 capítulos aí. Provavelmente 10 capítulos a gente faz aí em algum sábado pra gente vir e já estender uma quantidade de capítulos e também pagar algumas coisas que a gente ficou pra trás aí por causa de ficar doente ou coisa do tipo. Então, continue a fortalecer ainda mais os conteúdos de Lord of Mystery. Se vocês quiserem mais uma live, fazemos mais uma live aí no comecinho de fevereiro. Aí a gente marca também ali uma live todo mês pra gente ler os capítulos de Lord of Mysteries juntos. Bora lá então pra gente acompanhar mais um capítulo, na verdade mais capítulos desta obra absurda. Vamos lá, Lord of Mysteries capítulo 243, capturando o ato de adultério. Cara, aqui eu disparei de tossir aqui quando eu tava abrindo aqui o arquivo pra ler. E aí quando eu li o título eu falei, não é possível, cara, muito bom. Capturando o ato de adultério, né? Eu tô tossindo aqui que nem outra, como se fosse aqui sei lá, um trator velho. Quarta-feira de manhã, em frente à companhia Coin, no Burgo Tiro, Clan estava sentado em um banco de madeira do lado de fora da loja de departamentos Gardley, segurando uma sacola de papel contendo a torta Cindy Desi mais famosa da área. Na verdade, acho que era comendo, né? Comendo a torta, com uma das mãos e segurando uma xícara de chá gelado na outra. Ao lado dele, um vagabundo estava encolhido do outro lado do banco, dormindo. 10 minutos depois, o segurança do shopping o acordou e o enxotou. Clan usava óculos de aro dourado que não ofereciam nenhuma correção visual e uma cartola de seda. Ele não parecia muito diferente da maioria dos cavalheiros ao seu redor. Ele olhou preguiçosamente para a companhia Coin do outro lado da rua, ergueu a mão direita e deu uma grande mordida na torta Cindy Desi. Sentiu o rico aroma jorrar e encher sua cavidade oral. A razão pela qual essa torta da Baía de Desi se destacou entre as tortas do sul foi que ela usava muito óleo e gordura, mas a carne era cortada em pedaços muito pequenos. Com a carne gorda e magra misturada, não parecia muito pesado. O sumo rico e carnudo penetrou na crosta externa, neutralizando a secura e compensando sua deficiência. A fragrância de trigo foi claramente realçada e os pequenos pedaços de maçãs esmagadas foram usados para estimular o apetite com sabor levemente azedo e doce, neutralizando o sabor oleoso. Olha, falar para vocês que eu tenho um sério problema com óleo, né? Por exemplo, a massa, acho que é massa morta que fala? Massa podre. Massa morta, massa podre. Eu não consigo, pra mim não dá. Empada, torta com massa podre, não dá. O nome também não é muito convidativo, né? Mas normalmente é bom, né? Empada sempre é bom, mas se eu como uma empada, já era. Meu estômago fecha o resto do dia, eu não consigo comer mais nada. E tipo assim, não é passar mal através ali de chamar o Hugo ou o número 2. Não, ele simplesmente fecha. Ele fala, eu não aceito mais nada. Eu definitivamente não aceito mais nada. Então eu tenho um sério problema com coisas muito oleosas. Então eu prefiro não comer. Mas engraçado, na verdade, não com coisas oleosas no sentido de comer fritura. Mas se for uma massa feita na base de óleo, eu já não consigo comer. Agora, se for uma coxinha, um quibe, que é algo que é fritado no óleo, mas a sua essência, a sua base não é no óleo, eu já consigo comer. As coisas meio malucas, né, que o corpo humano tem. Está tudo bem. Embora o tempo não esteja bom e a poluição seja terrível, Backlund é muito superior a Ginger em muitos outros aspectos. Alimentos de todos os estilos podem ser encontrados em todos os lugares. Era isso que
ele tava reclamando, né, do café monótono lá em Tinger. Existem todos os tipos de óperas e peças de teatro disponíveis. Elas podem ser apreciadas desde que não se tenha medo de gastar dinheiro. Embora eu não necessariamente coma ou participe de tais entretenimentos, eu tenho essas opções pelo menos. Essa é a vantagem de uma cidade grande. Glenn levantou o seu doce chá gelado e tomou um gole. Não tirava os olhos da entrada da companhia Coy. Por essas 10 libras, ele estava sentado lá desde as 8 da manhã. Até seu café da manhã foi comprado no caminho para lá. Claro, para a maioria dos detetives particulares, uma comissão de 10 libras era um negócio absolutamente invejável, equivalente a cerca de 3 semanas de salário para um membro da classe média. De acordo com as informações fornecidas por Mary Gale, seu marido era atualmente o primeiro gerente da companhia Coy e era o superior de Luke Summer. No entanto, suas ações na companhia Coy vieram do pai de Mary, e Mary a herdou. Uma das razões imediatas pelas quais ela suspeitava que o marido tinha uma amante era que um funcionário da empresa havia informado a ela que Doragu Gale deixava o escritório sozinho nas manhãs de quarta e sexta e só voltava à tarde. Além disso, saía cedo do trabalho 2 dias por semana, e Mary nunca via o marido voltar para casa antes das 7. Tá cheirando cornice aí, hein? Aí vamos ver, o Lord of Mystery sempre acaba subvertendo algumas coisas, né? Depois do café da manhã, Glenn esperou mais 1 hora antes de ver seu alvo sair de Coy. Ele estava usando uma cartola preta, um casaco trespassado e uma gravata borboleta padrão. Era um pouco gordo, com têmporas amareladas, olhos ligeiramente castanhos e um rosto ligeiramente comprido. Doragu Gale. Ele silenciosamente recitou o nome do seu alvo, levantou-se, pegou sua bengala e sua pesada câmera portátil e atravessou a rua. Em vez de pedir ao motorista da carruagem para buscá-lo, parou na beira da estrada e procurou uma carruagem alugada. Glenn aproveitou para atravessar a rua e chegar ao lado dele. Fingindo ser descuidado, ele esbarrou em seu alvo. Desculpe, estou meio perdido. Glenn balançou a cabeça em sinal de desculpas. Doragu franziu a testa, mas permaneceu em silêncio, acenando com a cabeça para indicar que não importava. Glenn curvou-se e caminhou até o final da rua. Ele não encontrou Doragu para roubar seus pertences e usar o método de radiestesia para rastreá-lo facilmente. Isso teria sido facilmente perceptível. Em vez disso, Glenn só fez uma coisa quando colidiu com Doragu. Com a ajuda de sua agilidade de palhaço, secretamente enfiou um botão extra em um dos bolsos do casaco trespassado de Doragu. Virando uma esquina, ele parou e olhou para trás bem a tempo de ver Doragu embarcar em uma carruagem alugada. Glenn não tinha pressa em segui-lo. Esperou pacientemente por alguns minutos antes de entrar lentamente em outra carruagem e disse ao cocheiro: apenas siga minhas instruções. Dirija-se primeiro ao final da rua. Tudo bem. O motorista não perguntou por quê. Dentro da carruagem, Glenn apoiou sua bengala e começou a fazer uma adivinhação. No entanto, sua declaração de adivinhação não foi dirigida a Doragu Gale. Em vez disso, tornou-se o paradeiro do botão reserva da minha roupa. Faz bastante sentido. A vara de radiestesia foi originalmente a técnica mais prática para encontrar objetos. Apenas os videntes eram capazes de usá-la para procurar pessoas. Agora Glenn a estava usando em sua forma original. Os itens mais fáceis e convenientes de encontrar eram aqueles que pertenciam a ele mesmo. Ao longo do caminho, Glenn continuou fazendo o motorista da carruagem mudar de direção até que finalmente chegaram a uma casa de rua no burgo Houston. Quando a circundaram pela primeira vez, Glenn notou que havia jardins e gramados atrás da casa, que era diferente das outras casas. Seu método de radiestesia disse a ele que Doragu Gale estava dentro daquela casa. Depois de pagar a tarifa de 2 soles, Glenn caminhou até a porta com estátuas de mármore do lado de fora. Ele viu 2 homens em uniforme xadrez preto e branco que lembravam o uniforme da polícia. Eu não te conheço. Onde está seu comprovante de associação? Um deles, um homem de pele morena com sangue do continente sul, deteve Glenn. Comprovante de associação? Glenn escondeu sua câmera pesada atrás dele e perguntou com uma leve carranca. O homem de pele marrom imediatamente se tornou sério. Este é o Clube Kellan. Somente nossos membros e até um de seus convidados podem entrar. Glenn concisamente reconheceu. Então, como posso ingressar no seu clube? Você só pode entrar depois de receber uma recomendação de 2 membros. O homem de pele morena não o expulsou brutalmente, mas pacientemente respondeu à pergunta. Ele não podia garantir que Glenn acabaria ingressando no clube. Tudo bem. Glenn franziu os lábios e decidiu colocar o plano B
vê em ação. Ele encontrou um hotel perto do clube Kellan, conseguiu um quarto de curta duração por 4 horas. Então trancou a porta atrás de si, fechou as cortinas e entrou no espaço acima da névoa cinza. Ele conjurou uma pele de cabra marrom amarelada e uma caneta tinteiro à sua frente. Respirando fundo, Clan escreveu exatamente a mesma frase de adivinhação de Yang: o paradeiro do botão sobressalente das minhas roupas. Dessa vez, não usou o método de radiestesia, mas uma adivinhação por sonho. A razão pela qual ele não fez isso no mundo real foi porque Clan sentiu que o clube Kellan parecia ser um clube bastante sofisticado, e ele suspeitava que poderia haver alguns Beyonders poderosos lá dentro. Para não perder tempo, resolveu fazer a adivinhação só uma vez. No mundo cinzento dos sonhos, Clan foi o primeiro a ver o casaco preto de Dorago, que estava pendurado em um cabide. No tapete em frente havia uma mesa redonda. A cena diminuiu e a visão de um homem e uma mulher brincando entrou nos olhos de Clan. O homem era Dorago Gale. A mulher tinha cabelos loiros brilhantes que pareciam bastante jovem. Ela tinha 20 e poucos anos no máximo. A expressão de dor com suas sobrancelhas franzidas parece bastante coquete. Por que eu estou sempre vendo cenas como esta? Clan cobriu os olhos e acordou. O fato de Dorago ter uma amante é confirmado. Como obtenho evidências materiais, respondendo às minhas orações, mas isso se limita ao que posso obter com meu próprio corpo. Eu só posso fazer isso através de esboços e não através da câmera. Será que não? Eu não posso fazer um desenho com as minhas próprias mãos. Posso? Parece que hoje não vai dar. Vou seguir aquela garota e descobrir seu endereço e nome mais tarde. Recuso-me a acreditar que eles estarão dentro do clube Killag toda vez que se encontrarem. O detetive Clan rapidamente pensou em seu próximo curso de ação. Engraçado o Clan o narrador aqui descrevendo que eles estavam brincando, né? Quando estava prestes a deixar o espaço misterioso acima da névoa cinza, ele de repente pensou em algo. Decidiu aproveitar a oportunidade para adivinhar se o verme negro como ferro que havia se infiltrado em seu quarto estava sob o controle de um Beyonder do caminho do vidente. Ele não o fez antes porque sentiu que as informações relevantes eram muito escassas e era difícil criar algo do nada que resultasse em uma adivinhação falha. Teria sido o mesmo se ele estivesse acima da névoa cinza. Além disso, tinha vários assuntos para adivinhar nas poucas vezes que veio acima da névoa cinza anteriormente. E ele não tinha capacidade para se preocupar com tal questão. Agora estava livre. Decidiu que não faria mal fazer a adivinhação. Quanto à questão de saber se era arriscado entrar em contato com a Zeke, ele já havia adivinhado há muito tempo. A resposta foi que era arriscado e não algo trivial. Então só poderia usar isso como último recurso. Depois de escrever a declaração de adivinhação correspondente, Clan removeu a corrente de prata de sua manga e permitiu que o pingente de topázio pairasse sobre o papel. A minhoca preta como ferro que se esgueirou para dentro do meu quarto era controlada por um Beyonder do caminho do vidente. Depois de repetir 7 vezes, Clan abriu os olhos e viu que o pêndulo dos espíritos girava no sentido horário, com grande amplitude e frequência. Então Clan encontrou um concorrente. Positivo. A resposta é positiva. Não deveria ter falhado? Clan não esperava obter tal resposta. De acordo com seus instintos de vidente, tal adivinhação provavelmente falharia. Por quê? E será que o cara quer que o Clan encontre ele? Ele franziu a testa e pensou por um tempo antes de decidir mudar para um método diferente de adivinhação em alvo. Ele queria adivinhar diretamente o controlador usando a adivinhação por sonhos. Agora dava pra fazer isso, né? Porque se o Clan descobriu que o cara não havia bloqueado a base de ser alguém do caminho do vidente, isso quer dizer que já dá pra descobrir quem é a pessoa. Ele queria adivinhar diretamente o controlador usando a adivinhação por sonhos. Dessa vez, Clan não viu nada em seu sonho e não conseguiu a revelação correspondente sobre o caminho do Beyonder vidente. Deu errado. É mais assim. Ele murmurou pensando na adivinhação anterior e caiu em pensamentos profundos. Deveria ser uma falta de condições e resultar em uma adivinhação falhada, como a que se seguiu. Será que esse espaço misterioso preencheu as condições necessárias? Ele contém algo do caminho do vidente? Clan de repente teve um lampejo de inspiração, teve uma ideia ousada. Talvez o espaço misterioso acima da névoa cinzenta tenha algo a ver com o caminho do vidente. As nossas suspeitas aqui. Olha as nossas suspeitas aqui. Caraca, e eu falei isso lá atrás, cara, lá atrás. Por quê? Por que eu te falei sobre isso? Porque isso é uma forma muito legal do escritor meio que despistar uma coisa pra depois lá na frente confirmar.
lá, porque fica muito na cara tudo ser do caminho do vidente. Tanto o espaço, claro que é uma suspeita, né? O Clan ainda não sabe com toda certeza que é, mas fica muito na cara. Quem faz muito isso é o Tabata de Black Clover. Ele coloca algo muito na cara, depois ele cria um plot pra a gente não acreditar mais naquilo, né? Eu acho que vou dar um exemplo claro aqui da revelação do Patry, né? Do Patry com o Vengeance lá em Black Clover. Não vou falar que tipo de revelação, você que acompanhou Black Clover, você sabe do que eu tô dizendo. Durante um bom tempo a gente observou essa revelação e o Tabata, ele vinha falando que não era isso, não era isso, não era isso. No final era, mas ele acaba nos enganando. Da mesma forma, o Fish, ele trabalha uma camada para nós no conceito de que o caminho do vidente, ele tem algumas características que remete também à névoa cinzenta. Só que a névoa cinzenta não poderia ser um poder do caminho do vidente originada ali pela poção que o Clan tomou, porque o Clan vai para a névoa cinzenta antes de tomar a poção do vidente. Só que isso abre outro precedente. Isso pode fazer com que o clã original, tenha ainda alguma conexão, não vou dizer ali com a família Antígonos, mas alguma conexão com alguma criatura ou algo do tipo. Ou pensando bem, pensando melhor, o clã tendo contato com o caderno da família Antígonos poderia ter ativado a névoa cinzenta para o para o Zou Mingri, né? Para o Zou Mingri quando ativou novamente, né? Quando foi voltado ali para a vida. É estranho, mas vamos ver como que o Fish vai justificar isso, né? Mas como a gente já suspeitava, existem grandes evidências de que a névoa cinzenta e o caminho do vidente tenham ali uma conexão. Clan bateu levemente na borda da mesa antiga. Apesar de pensar sobre isso, não conseguiu encontrar nenhuma outra evidência. Só poderia suspender temporariamente esse assunto e se preparar para o seu retorno ao mundo real. Independentemente disso, eu confirmei pelo menos uma coisa. O Beyonder de sequência média ao lado do embaixador é do caminho do vidente. E se ele é um membro da ordem secreta, não importa. Essa pode ser minha chance de obter a sequência 7 e até mesmo a fórmula de poção da sequência 6. Clan estendeu sua espiritualidade e a envolveu antes de mergulhar na névoa cinza. Agora ele não vai ficar só bravo, bravo não, né? Agora ele não vai ficar só em perigo, né? Agora ele foi colocado no sentido para ficar mais forte. E não é à toa que ele fez a adivinhação lá em Tinger, né? O Clan faz a adivinhação em Tinger sobre se ele ficaria mais forte em Backload. E é exatamente isso, né? Ele tá prestes a encontrar um vidente que vai fazer com que ele fique mais forte. Interessante, né? As coisas vão se amarrando de forma muito legal. Enquanto isso, no escritório do Visconde Clant, Audrey deixou o dono do escritório vigiar a porta enquanto ela olhava para Sho e For. Após alguns segundos de silêncio, ela disse: preciso de sua ajuda para uma missão. Que missão? Os olhos de Sho brilharam como se ela pudesse sentir o cheiro da tinta nas notas. Audrey deu a ela um sorriso educado. Assassine o embaixador Intis no reino de Loen. Barkalan Jen Madan. Como se fosse pra jogar ali algo qualquer, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos ler aqui mais um capítulo de Lord of Mysteries. Vamos chegar juntos até o 245. Lord of Mysteries capítulo 244. Escolhidos para o trabalho. O que? Force tocou os lobos de suas orelhas, imaginando se ela havia ouvido mal. A bela, ingênua e curiosa e desmiolada senhorita Audrey realmente designou uma missão de assassinato. Além disso, o alvo é o embaixador de Ints, um poderoso país do continente norte. Sho demorou a entender quando disse hesitamente. Nossa força não é suficiente para completar essa missão. A primeira coisa que ela considerou foi a dificuldade da missão. Audrey ignorou sua pergunta e permitiu que ela imaginasse o motivo. Ela disse com pequenas covinhas aparecendo: não estou pedindo para você aceitar o trabalho. Eu só desejo que você encontre um Beyonder com força para completá-lo. Por exemplo, o Sr. A. Pagarei a você 4.000 libras de ouro por isso. Claro, esta é apenas a minha oferta inicial. Os detalhes são negociáveis. Se eventualmente der certo, pagarei a você 500 libras. Mesmo que a missão acabe falhando, você receberá 200 libras pelo risco que correu. Sua anuidade não investida e o restante da recompensa eram de 13.000 libras. No entanto, qualquer grande utilização dele certamente atrairia a atenção do Conde Hal e até mesmo o banco Varvat investigaria. Ela calculou que 5.000 libras era o ponto de inflexão e era melhor não ultrapassar. 4.000 libras de ouro.
Cho ouviu sua própria respiração pesada, mas rapidamente ficou deprimida, sabendo muito bem que não seria capaz de completar a missão sozinha. Apenas 500 libras para procurar outros Beyonders em nossos nomes, mantendo isso em segredo. A senhorita Audrey é a contratante mais generosa e bonita que já vi. Cho voltou rapidamente à realidade. Enquanto se sentia seduzida, a mente de Force estava cheia de perguntas. Por que a senhorita Audrey delegaria tal missão? Existe algum conflito interno entre os nobres? É este o precursor para incitar uma guerra? O Conde Hall está representando alguma figura importante em uma tentativa de tornar a situação caótica? Eita, as interpretações vão ficando tudo maluca, né? A dupla rapidamente contatou o Sr. A usando um canal previamente combinado. Às 3 horas da tarde, quando a rara luz do sol brilhava através da neblina e iluminava toda a Backlund, elas chegaram à casa onde haviam participado anteriormente de reuniões. Lá viram o Sr. A sentado com as pernas para cima e o capuz sobre a cabeça, mas ele exalava um ar condescendente. Você disse que tem algo importante para falar comigo. Os olhos do Sr. A moveram-se para frente e para trás entre as duas mulheres. Ouvi dizer que algumas mulheres Beyonders usariam seus corpos para trocar por ingredientes de poções com o Sr. A. Ele é realmente um pervertido nojento. Voz curvou os lábios e disse: há uma grande transação. Eu me pergunto se você está interessado nisso. O Sr. A examinou o rosto de Cho e riu. Diga-me. Vamos ver o que é essa grande transação. Segurando o desejo de sacar sua lâmina triangular, Cho respondeu com o tom de um tribunal. Assassine o embaixador Intz no reino de Loen, Backlund Jan Mata. O Sr. A ficou em silêncio, mas como sua expressão estava obscurecida pela sombra de seu capuz, Cho e Force não podiam adivinhar o que ele estava pensando. Depois de um tempo, ele lentamente se recostou e disse com uma voz profunda: então, qual é a recompensa? 4.000 libras. Além disso, forneceremos as informações relevantes. Como embaixador, Backlund é um conspiracionista de sequência 6 do caminho do caçador, ou que sua fraqueza é a luxúria. Cho fez o possível para fazer o Sr. A acreditar que havia esperança em completar a missão. O Sr. A riu e disse: posso aceitar essa missão, mas a recompensa deve ser aumentada. Primeiro, as fórmulas de poção para Sem Sombra, Sepultador Cataclismo, Profeta ou Manipulador. Claro, seu preço é mais alto do que essa missão. Não há necessidade da fórmula completa. Uma fórmula parcial será suficiente. Segundo, 10.000 libras de ouro. Esta é a recompensa do contra-almirante Furacão Killan. A força de Backlund definitivamente não é tão forte quanto ele, mas ele tem auxiliares poderosos. Além disso, acredite em mim, ele definitivamente tem objetos místicos com ele. Um preço razoável, mas também um preço exagerado. Cho e Force se entreolharam e disseram: vamos voltar e discutir isso. A essa hora de amanhã daremos a nossa resposta. Claro, o Sr. A fez um gesto de despedida. Depois de ser conduzida por um atendente, Force murmurou perplexa: essas são as fórmulas do Beyonder de alta sequência? Francamente falando, acho estranho. Achei que o Sr. A só iria querer fórmulas ou ingredientes de poções. Dinheiro não deveria ser uma necessidade para ele. Cho virou-se para olhar a amiga. Force, você realmente é uma médica clínica e autora ingênua. Oh, Cho chamando a Force de ingênua. Você deve saber que o Sr. A tem muitos subordinados. Eles precisam de uma casa para dormir, estômagos para encher, roupas para comprar e a necessidade de desabafar seus desejos. Olha aí ela mostrando o porquê que ela já foi da nobreza, né? Tudo isso tem que ser comprado com dinheiro. Além disso, para alguns nobres que recusaram, o que eles não venderiam se houvesse libras de ouro no meio? Sem seus homens, o Sr. A seria igualmente assustador, mas ele carece de inteligência. Isso é o que todas as pequenas gangues do Burgo Leste sabem. Force franziu a testa e disse: Cho, afinal, você não é tão burra assim. Ela é uma garota vivida, né, através da nobreza. À noite, as duas encontraram a grande Golden Retriever da familiar em um local predeterminado e passaram a resposta do Sr. A para Audrey. Quando Audrey terminou de ler o bilhete, não apenas não se sentiu perplexa, mas também soltou um longo suspiro de alívio. Foi simplesmente maravilhoso para ela poder eliminar o embaixador com apenas 10.000 libras de ouro. Apenas. Mano, a menina é muito rica, cara. Ai, cara, é tipo aquele meme do... Só que ela é o Tony Stark e o Batman ao mesmo tempo, né? Tem aquele meme do Batman e do Homem de Ferro brigando, jogando dólar, assim. E aí o Peter Parker pegando a moeda embaixo, o Clan ali pegando embaixo e a Audrey jogando dinheiro pra cima e o Clan pegando as notas.
Só 10 mil libras, né? Muito bom. Por enquanto, só posso usar 5 mil libras. Ainda terei que pagar 500 libras a Show e Force. Bem, antes de mais nada, vou pedir 6 mil libras emprestadas. Não, 8 mil libras. Não posso expor nenhum problema com minhas despesas diárias. Então, pagarei a ele em 4 a 5 meses, com juros de 1000 libras. Antes do ano novo, estarei muito pobre, tendo apenas 1000 libras para usar por mês. Muito pobre. Aldrin rapidamente tomou sua decisão, então queimou o pedaço de papel original e escreveu meu novo pedaço de papel. Caramba, eu tô vendo, eu vou abrir aqui um parênteses, eu tô vendo esse escândalo aí desse banco que tá rolando, né? E aí, o cara que tá sendo investigado, o dono do banco, a fatura de crédito do cara, mano, chegava a 3 milhões. Era, na verdade, 2 milhões e meio de reais por mês. A fatura do cara, do cartão de crédito, por mês. O cara gastava 2 milhões e meio. Velho, eu não sei no que gastar 2 milhões e meio por mês. Não sei. Eu não tenho nem a mente de rico pra isso. 2 milhões e meio. Aí eu fiquei pensando, bom, ele deve gastar bastante com combustível de helicóptero, com combustível de jato. Sei lá, cara, porque eu não consigo entender. Não consigo entender pra onde que vai 2 milhões e meio por mês. Mano, é muita grana. Eu não consigo compreender, sabe? Minha mente não consegue processar. Eu não consigo nem ser rico nesse nível, cara, de pensar em gastar 2 milhões e meio no cartão de crédito. É uma parada assim inacreditável, cara. É maluquice pensar em como algumas pessoas vivem de um jeito assim absurdo. É, mas uma hora a rasteira vem, né? Uma hora a corda ela bate. A segunda opção, um adiantamento de 2 mil libras e as 8 mil libras restantes serão pagas após a conclusão da missão. É uma boa forma também. Na rua Minsk, número 15, Clan viu Mary Gale novamente na hora do chá. Ele iniciou a reunião através da senhora Stelling Summer. Madame Mary descobriu que seu marido foi ao clube Killer enquanto o seguia. No entanto, não pude entrar porque não sou sócio do clube. Mesmo assim, de acordo com as minhas observações, cerca de meia hora depois que seu marido saiu, apenas uma jovem saiu. O nome dela é Erica Taylor, que mora na rua Novo Ano, número 126, Burgo Houston. Ela trabalhou na Coin por um período e atualmente está desempregada. Tirei uma foto dela saindo do clube Killag. Ela está desempregada, ainda assim pode viver no Burgo Houston? Stelly zombou. Rapaz, será que ela tá bancando? Mary tinha uma expressão sombria enquanto permanecia em silêncio por alguns segundos. Você tem que obter provas materiais de que eles são íntimos. O clube Killag, certo? Vou pedir a 2 membros para nomeá-lo como membro, mas você deve preencher seus dados como detetive famoso. Não consigo fazer com que as pessoas tragam você porque pode não se encaixar bem às agendas dos outros. Tudo bem. Glenn hesitou, mas ainda perguntou: quem vai pagar as taxas do clube? Eu serei responsável pelas taxas iniciais. Isso é em troca de sua eficiência. Se você desejar permanecer no clube, terá que pagar você mesmo a taxa anual de cerca de 15 libras. Parecia haver um fogo queimando nos olhos de Mary. A taxa é de 15 libras por ano e a taxa de iniciação é de pelo menos 50 libras. Um clube de luxo. Madame Mary, com certeza você é generosa. Glenn imediatamente assentiu. Vou lhe fornecer as evidências o mais rápido possível. Caramba, ela ia pagar 50 libras. Vai pagar 50 libras pro Glenn se filiar. Depois de jantar, Glenn saiu novamente e continuou até o Bar dos Corajosos, na área da ponte de Backlund. O Glenn está em todas as áreas sociais, né? Havia 2 razões para isso. Primeiro, ele queria mostrar sua impotência diante do Departamento Especial do Exército e da Polícia, que o observava em segredo. Queria parecer que estava tentando todos os métodos para se salvar. Em segundo lugar, também queria enganar o Beyonder de sequência média do Caminho do Vidente sobre o comando do embaixador. Em questões envolvendo a Névoa Cinza, Glenn acreditava que o cavaleiro ou a dama nunca seria capaz de ter sucesso em uma adivinhação, incluindo sua própria ressurreição e eventos passados. Bem, o modo como ele havia criado com sucesso o amuleto Língua Impura, com a ajuda do verdadeiro criador. Com a ajuda, né? O verdadeiro criador quase dizimou ele, né? Este é definitivamente um item poderoso que pode afetar meu oponente. Glenn teve que manter seu ato de se sentir inseguro e seu ato de agarrar loucamente todos os tipos de chances para enganar seu oponente a fim de aumentar suas chances de vitória. Sob a noite escura, Glenn entrou no bar. Antes que pudesse pegar uma cerveja, viu Caspars, o velho com nariz de conhaque, parado na frente da jaula de isca de rato com os braços cruzados. No momento ideal, Merrick está procurando por você. Caspars avistou
puxou Clan e mancou até ele. Merrick está procurando por mim? Clan perguntou em choque. Instintivamente, ele tocou o apito de cobre de Azik em seu bolso e pensou em qual desculpa poderia usar para recusar educadamente a reunião. Ou será que envolver o apito de cobre com a espiritualidade não causaria nenhum fenômeno zumbi? Não era como se o Sr. Azik não tivesse estado no cemitério antes, nem nenhum cadáver o tivesse atacado. Clan ficou tenso. Antes que pudesse inventar uma desculpa, ele viu Merrick com o rosto pálido e os olhos cheios de malícia, aproximando. Ele não estava cercado por nenhum zumbi. Onde estão seus zumbis? Clan pensou com uma mistura de perplexidade e alívio. Merrick apontou para a sala de jogos e foi até lá primeiro. Clan olhou para longe e o seguiu, pois não havia zumbi. Qual é o problema? Clan tomou a iniciativa de perguntar. Merrick, de colete preto e camisa branca, sentou-se na mesa de jogo e olhou nos olhos de Clan. Aquele seu trabalho ainda está de pé? Clan não foi capaz de reagir a tempo. Tenho uma amiga que está com pouco dinheiro e está disposta a aceitar esta encomenda. Ela é mais forte do que eu e deve ser capaz de protegê-lo. No entanto, só pode protegê-lo por 3 dias. O preço é de 1000 libras, disse Merrick em voz baixa e arrastada. Caramba, 1000 libras? Por que o Beyonder está disposto a aceitar uma comissão somente depois que eu adquiri a língua impura? No entanto, isso também é bom. Isso poderá confundir o Beyonder do embaixador. Depois que ele derrotar meticulosamente o amigo de Merrick, minhas chances de sucesso se tornarão extremamente altas. O único problema é determinar se o amigo de Merrick é confiável. Mas como que ele vai arrumar 1000 libras? Irei acima da névoa cinza para adivinhar. Clan ponderou por um momento e disse: dê-me tempo para pensar nisso e economizar os fundos necessários. Não é uma quantia pequena. Além disso, é melhor se a pessoa que está me protegendo estiver escondida. Deve ser confidencial. Quanto aos 3 dias de proteção, isso depende de mim. É definitivamente dentro dessas 2 semanas. Claro, o vidente definitivamente estaria ciente disso. Clan acrescentou silenciosamente. Quanto ao dinheiro, ele já havia pensado nisso desde o início. Se vender a característica Beyonder de Mersalt não foi suficiente, pediria dinheiro à senhorita Justiça. Afinal, ele havia feito os preparativos. O diário de Roselle ainda continha muito conhecimento que poderia ser vendido. Claro, se o preço fosse simplesmente inaceitável, ele poderia abrir mão dele. Agora, embora a característica Beyonder de Mersalt tenha se tornado o amuleto língua impura, ainda tenho a senhorita Justiça. Ela ainda me deve o dinheiro necessário para a sequência 8. Suplicante da luz, bem como a inteligência sobre a ordem secreta. Combinando, os 1000 libras seriam suficientes. Eles vão falir a Aldrin desse jeito. Caramba, ela vai estar pagando alto ali pra missão, né? Será que a Aldrin vai ficar aí um mês sem dinheiro nenhum? Ai, caraca, vamos ver como que ela vai se meter nisso, né? Vamos lá, último capítulo do dia, Lord of Mysteries, capítulo 245, confirmação. De volta a casa na rua Minsk, número 15, Clan não tinha pressa em sair da névoa cinza para realizar uma adivinhação. Em vez disso, ele agiu como se nada tivesse acontecido. No processo, ouviu uma oração ilusória e a reconheceu vagamente como a voz de uma mulher. Depois de experimentar os murmúrios devastadores do verdadeiro criador, minha habilidade nesse aspecto aparentemente melhorou um pouco. Clan virou o jornal absorto em pensamento e se acomodou na cadeira reclinável em um estado imóvel e meio caído. Ele esperou até que o relógio quase batesse 10. Antes de largar o que estava fazendo e ir ao banheiro no segundo andar para se limpar. Entrando no quarto e fechando as cortinas, Clan foi acima da névoa cinza. Ele viu que a estrela carmesim, que simbolizava a justiça, estava constantemente se expandindo e se contraindo, e também ecoava com orações. Clan espalhou sua espiritualidade e fez contato. Vestida com uma camisola de seda branca, a senhorita Justiça apareceu na frente dele. Sua figura ainda estava embaçada, como se ela estivesse na cama. Depois de recitar seu nome honroso, Audrey foi direta ao ponto. O embaixador Beckland é um conspiracionista da sequência 6 do Caminho do Caçador. Ele é suspeito de ter um assistente de sequência 5. Depois de obter informações detalhadas, consegui alguém para perguntar ao Sr. A. Ele concordou em aceitar a missão de assassinato, mas as condições são 10.000 libras de ouro, ou qualquer uma das fórmulas de poção de Sem Sombra, Sepultador Cataclísmico, Profeta e Manipulador. Elas não precisam ser completas. Uma parte da fórmula seria suficiente. Escolhi o primeiro e paguei um adiantamento de 2.000 libras. Honorável Sr. Tolo, minha decisão
decisão foi correta? 10.000 libras de ouro. O canto dos lábios de Clan tremeu quando ele se forçou a se concentrar no assunto. O assistente da sequência 5 deve ser aquele infiltrado do caminho do vidente. A primeira coisa que deve ser feita é superestimar o inimigo. O Sr. A teria capacidade de fazê-lo? Ele negligenciaria o trabalho depois de receber o dinheiro? Sepultador, cataclismo, profeta, manipulador e sem sombra são prováveis sequência 4. Esse é o limiar de um Beyonder de alta sequência. É muito provável que o Sr. A seja um dos 22 oráculos da Ordem Aurora. Permanecer na cidade das cidades, Becklon, significa que ele perde apenas para os 5 cavaleiros dos escalões superiores da Ordem Aurora. Ele deve ser a nata da colheita entre os oráculos. A Ordem Aurora exerce o caminho do suplicante de segredo, que é a rota direta para o verdadeiro criador. Como oráculo, ele tem uma grande probabilidade de ser um Beyonder deste caminho de sequência. Com base na posição de Becklund, pode-se inferir que ele está na sequência 5. Pastor, claro, ele também poderia ser um bispo vermelho com uma sequência a menos, mas isso significaria que ele é mais notável em outros aspectos, como sua inteligência. Devo lembrar a senhorita Justiça que ela não deveria ter muitas interações com o Sr. A. Os Beyonders da sequência suplicante de segredo ou já são lunáticos exibindo anormalidades, ou lunáticos que esconderam bem sua insanidade, quase sem exceção. Sequência 8 ou 20, nesse caminho de sequência, frequentemente ouve a voz do verdadeiro criador. Então é a voz do verdadeiro criador, não é a voz ali de outras entidades. Porque na descrição original do ouvinte, quer ver, ó, vou pegar minha cola aqui, calma aí. Duplicante de segredos aqui, ó. Sequência 8, ouvinte, nome antigo sussurro. Era considerado uma classe aterrorizante para um Beyonder. Cada ouvinte podia ouvir diretamente os sussurros das entidades secretas, o que é colocado. E aqui o Clan afirma que pode ouvir ali a voz do verdadeiro criador. Ouve a voz do verdadeiro criador. A sequência frequentemente ouve a voz do verdadeiro criador. Talvez seja de outras entidades, mas com mais frequência a voz do verdadeiro criador. Sim, só um lunático teria a ousadia de aceitar a missão de assassinar o embaixador do INTS e teria coragem de completá-la. Eu tenho aqui uma parte da fórmula da poção sem sombra, bem como o ritual correspondente necessário para o avanço. Isso pode economizar 10.000 libras de ouro para a senhorita Justiça, porque o Sr. A só precisaria das fórmulas de sem sombra, sepultador cataclísmico, profeta e manipulador. Esses caminhos podem ser trocados nas altas sequências do caminho do suplicante de segredos? É isso que eu tava pensando agora há pouco, né? Tipo, se ele tava pedindo ali esses caminhos, pode ser que tenha aqui uma conexão sobre como esses caminhos podem ser meio que trocados, né? Isso é um pouco demais. Isso dá 5 no total. Sem sombra é do Eterno Sol Ardente. Sepultador cataclísmico soa como se fosse do Senhor das Tempestades, ou talvez da deusa da noite eterna. Eu já determinei que o Eterno Sol Ardente, o Senhor das Tempestades e o Deus do conhecimento e da sabedoria têm caminhos relativamente semelhantes, portanto, eles se veem com animosidade. Pelo que parece, Sepultador cataclísmico pertence ao Senhor das Tempestades e é a sequência 4 da sequência do marinheiro. Profeta é provavelmente do Deus do conhecimento e da sabedoria. Então, a qual caminho o manipulador pertence? Será interessante se todos eles puderem ser trocados com a sequência correspondente ao verdadeiro criador. Sim, não posso dar a fórmula sem sombra ao Sr. A, nem mesmo uma porção. Os membros da Ordem Aurora são todos lunáticos que estão sempre em busca de oportunidades para se vingar do mundo em detrimento da segurança pública. Itens de importância estratégica não devem ser negociados com ele. Isso não é apenas uma questão de resultado, envolve também minha própria segurança. Quando chegar a hora, aqueles lunáticos da Ordem Aurora podem muito bem sacrificar a cidade inteira. Ele percebeu isso lá em Tinger, né? Ele percebeu muito bem isso lá em Tinger. Deixarei a senhorita Justiça gastar as 10.000 libras. Então, parte disso inclui o pagamento que ela gostaria de dar ao meu adorador. O resto pode ser feito com um conhecimento que eu já sei. Glenn estendeu a mão e beliscou sua bochecha. Ele não respondeu à Justiça imediatamente. Em vez disso, conjurou uma caneta e papel pronto para fazer uma adivinhação.
Clem não fazia ideia de quem era um amigo de Mary. Ele só podia dizer pelo nome ela, que a pessoa era uma mulher. O fracasso era inevitável se quisesse adivinhar diretamente a confiabilidade da pessoa em questão. No entanto, Clem poderia fazer uma adivinhação indireta sobre sua própria segurança, o que teria uma taxa de sucesso muito maior. Quanto a se sofreria uma interferência ou o quão preciso seria o resultado, ele não estava nem um pouco preocupado graças à blindagem da névoa cinza. Depois de mais de 10 segundos de deliberação, Clem escreveu: "É arriscado para mim contratar a amiga de Merrick para ser minha guarda-costas por 3 dias?" Guardando a caneta, ele removeu o seu pêndulo espiritual, concentrou sua mente e rapidamente realizou a adivinhação. Quando abriu os olhos, viu que o pingente de topázio girava no sentido horário. No entanto, a amplitude era muito pequena e sua velocidade era muito lenta. Há um certo risco, mas é bem baixo. Confiável. Clem assentiu levemente e mudou para adivinhar sobre o Sr. A. Da mesma forma, ele não tinha contato direto com o Sr. A, e tudo o que sabia era baseado em descrições e inferências. Era difícil descobrir se ele era capaz ou não, ou estava disposto a cumprir sua promessa. Tudo o que podia fazer era uma adivinhação indireta. Como um excelente vidente, Clem rapidamente determinou a direção, que era adivinhar o embaixador Beckeland. Este embaixador tinha relativamente mais conexões com ele, e as informações que tinha sobre ele eram ainda mais detalhadas. Clem sabia muito bem no que a outra parte estava envolvida, e como alvo da adivinhação, não havia problema. Depois de pensar um pouco, Clem escreveu: Beckeland Jan Madan terá sua vida ameaçada pelo Sr. A. Para evitar que falhasse, fez o possível para tornar as palavras vagas dessa adivinhação de baixa confiança e não exigiu uma resposta definitiva. Dessa vez, Clem viu que o pêndulo ainda estava girando no sentido horário, mas ficou mais rápido e a amplitude aumentou. Isso significa que o Sr. A tentará completar a missão e que há uma boa chance de sucesso. Clem exalou lentamente e começou a responder à oração da Senhorita Justiça. Claro, não há problemas com sua decisão. Você absolutamente não deve se mostrar ao confiar esta missão. Meu adorador deseja 1000 libras para suas atividades. Será feito da mesma forma que antes, e seria melhor se pudesse ser concluído até amanhã. Este será o pagamento pela fórmula suplicante da luz. Você não precisa mais procurar notícias sobre a ordem secreta. No entanto, se você obtiver qualquer informação relevante, farei uma troca com você. Depois de saber que o infiltrado era um Beyonder no caminho do vidente, a necessidade de Clem por informações sobre a ordem secreta tornou-se menos urgente. Ele originalmente queria pedir mais de 1000 libras, mas considerando como a Senhorita Justiça teve que pagar 10.000 libras para assassinar o embaixador, era provável que suas finanças estivessem no limite, portanto, ele só pediu o mínimo. Depois de fazer tudo isso, Clem não demorou e imediatamente voltou ao mundo real. Aldred segurava uma partitura e cantarolava uma melodia. A lua vermelha era fracamente discernível do lado de fora da janela. De repente, uma espessa névoa cinza apareceu na frente dela. Uma figura sentada em uma cadeira antiga olhou para ela e falou em voz baixa. Aldred soltou um suspiro de alívio depois de ouvir a resposta do Sr. Tolo. Ela não estava mais tão nervosa quanto antes. 10.000 libras. Minha dívida com o Sr. Tolo está perto de ser paga. Eu me sinto muito mais relaxada de repente. Aldred descansou a partitura contra o peito e pensou com suas covinhas aparecendo. Embora tivesse apenas 10.000 libras para gastar por um período de tempo considerado nos próximos dias, sendo colocada em uma situação financeira apertada, tudo o que ela precisava fazer era cerrar os dentes e espremer 1000 libras, que não seria mais um problema. Vou pegar mais emprestado de Glent e arrastá-lo com mais prestações. Aldred teve uma boa educação em finanças. Afinal, seu pai era um poderoso banqueiro nos bastidores. Ao meio-dia de quinta-feira, Clem ouviu outra oração ilusória. Ele então confirmou que a Senhorita Justiça havia depositado o dinheiro em sua conta anônima. A reconciliação bancária e a liquidação feitas em Beckeland poderiam ser concluídas no mesmo dia, o que significava que, a partir de sexta-feira, Clem poderia sacar o dinheiro em qualquer agência do banco de Beckeland na cidade. Depois do almoço, Clem mais uma vez viu Mary Gale. Ela o levou para fora do clube Killen, onde os dois membros estavam esperando. Um deles era um conhecido cirurgião, Aaron Series, e o outro era um aristocrático professor de hipismo, Talin Dumont. Depois de se cumprimentarem, o médico esguio e um tanto indiferente, de óculos de aro dourado, entrou primeiro no clube, deixando o professor
professor de hipismo, Tallin, de cabelos castanhos curtos e cacheados, para conversar com Clan em meio a sorrir. Se não fosse por Mary ter mencionado você, eu não saberia que Backlund teve um detetive adicional notável se juntando às suas fileiras. Se houver algo que eu precise fazer no futuro, vou procurar por você. Então, deixe-me agradecer antecipadamente. Clan sorriu em resposta. De acordo com a introdução de Mary na carruagem, ele soube que Tallin era originalmente de sangue nobre. Seu avô tinha o nobre título de visconde, mas era uma pena que seu avô tivesse desperdiçado toda a sua riqueza. Seu pai tinha quase 10 irmãos e mais de 6 irmãs. E como nobres cujos títulos eram determinados pela quantidade de terra que possuíam, uma vez que a quantidade de terra caísse abaixo de um determinado padrão, o título de nobreza hereditária seria reduzido. No entanto, isso também dependia do humor do rei. Tallin era diferente dos outros filhos da nobreza, que podiam obter uma soma considerável de dinheiro quando atingiam a idade adulta. E pela fama do avô, não tinha como entrar para o governo como empregado, nem para ser mordomo de outra família nobre. Portanto, ele só poderia jogar a seu favor e se tornar um professor de hipismo para muitos nobres. Sua renda era bastante considerável, com cerca de 400 libras por ano. É um bom salário. O divórcio realmente leva à pobreza. Não se sabia se Tallin estava insinuando a situação de Mary Gale ou se ele se lembrava de seu avô, que parecia ser mais descendente de Intes. Ali da fala ali como do próprio embaixador havia dito, né, para a Audrey. Incapaz de se envolver na conversa, Clan o seguiu até o clube Killag, onde viu um grande salão bem iluminado. O nosso menino Clan chegando ali nas altas classes. Chegando já nas altas classes. Que coisa, hein? Rapaz, a gente leu 3 capítulos e chegamos a 56 minutos de vídeo produzido. É muita coisa. Daqui a pouco vai ler 5 capítulos, vai levar 2 horas. Mas de fato, né, é um bom conteúdo que às vezes não dá nem pra ver a hora passar, né? A gente tá chegando a 1 hora de gravação aqui, provavelmente na edição vai ficar menor. E fica aí o convite pra vocês para uma próxima live, né? Será que dá pra gente fazer? Em quais capítulos? Do 200 e... Eu não pretendo fazer antes do 260. Então vocês acham que é melhor do 260 ao 270? Do 270 ao 280? Porque a gente poderia fazer 2 dobradinhas, né? Faria ali poderia ser do 290 também ao 300 ou do 301 ao 310. A gente pode fazer essas lives aí também. Mas seguimos aqui com as nossas leituras. Clan ascendendo a burocracia. Ascendendo também ali a classe burocrática, a nobreza, ao pessoal mais rico. Vamos ver como é que o Clan vai sair aí mediante a essas situações, descobrindo as galhadas dos nobres e dos ricos. Aqui é a classe média ainda, né? Classe média alta, mas já chegando, escalando aí aos lugares. Em breve, Clan provavelmente vai trombar com a Audrey lá no Burgo Imperatriz.